Olá, vou falar um pouco sobre o texto da Michelle Perrault, do livro Os Excluídos da História, o capítulo As Mulheres Rebeldes. É muito interessante a gente ir observando como as mulheres são retratadas, porque isso, quando a gente coloca uma lente sobre isso, nos próximos textos ou nas próximas análises, a gente vai conseguindo observar outros aspectos que ficam escondidos, ficam invisibilizados e que não são aspectos tão facilmente percebidos. Então, esses aspectos de gênero, de quando a gente pode iluminar as lutas das mulheres, que não são vistas como lutas, quando a gente consegue iluminar o trabalho das mulheres, que não são vistos como trabalhos, né? O trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, que é o trabalho de cuidado dos velhos, das crianças, dos companheiros, esse trabalho é completamente invisibilizado. Então, a gente precisa iluminar o trabalho como trabalho, as lutas como lutas, porque tem um apagamento na história e a gente acaba por não perceber as mulheres e o seu protagonismo. Então a Michelle Perrault começa o capítulo falando sobre isso. Ela vai falar que o positivismo forma uma história sem as mulheres, né? Mesmo a perspectiva de classe faz desaparecer essas diferenças que se tornam desigualdade entre os sexos, o gênero, né? E a história, então, no geral, se apropria desses personagens tipo ideais, que são os homens, mas são vistos como gerais, né? Como se fosse um relato assexuado, como ela diz, que se apresenta para nós como neutro. Então, muitas vezes, quando a gente lê os trabalhadores, o trabalhador, os grevistas, né? São protagonismos masculinos que estão aparecendo, mas que não são relatados assim. Os próprios documentos históricos, como ela fala, são documentos históricos produzidos pelos homens. Então, esse apagamento já está produzido nos próprios documentos históricos, né? Então, tudo isso precisa ser percebido, exaltado, para a gente poder perceber essa exclusão da vida pública das mulheres. Tem sempre uma certa forma das mulheres serem retratadas e é preciso, então, olhar para essas formas para a gente perceber esse modo, né? De qualquer modo, ela vai contando nesse período histórico que no século XIX as mulheres eram retratadas numa chave já do excesso, como obsessivas, repetitivas, e depois, quando ela vai falar dos aspectos, ela vai falar da própria psicanálise, tratando as mulheres como histéricas, como neuróticas, como loucas, né? Na história, como feiticeiras, né? Bruxas, destruidoras de lares, e depois, mas também, né, por um outro lado, retratadas como inspiração, então um lugar muito próprio da mulher também, de docilidade, de paciência, de mistério, né? E a gente vai formando com isso um imaginário sobre as mulheres e um imaginário de como as mulheres devem ser retratadas na cidade, né? Também uma mulher que semeia, que deve ser penetrada, fustigada, né? Moldada, porque ela tem características estabilizadoras e civilizadoras, né? As mulheres que cuidam da morte, dos ritos mortuários. Então, nesse aspecto que a Michelle Perrault está nos provocando a pensar, de como as mulheres, a partir também, quer dizer, como as mulheres povoam um certo imaginário, que é o nosso, do senso comum, digamos assim, né?
mas que também a gente vai recebendo pela arte, pela literatura, pela poesia, né? Esse lugar da mulher, esse imaginário de retratação das mulheres. Então, as mulheres cabe gerir a casa, como figuras das donas de casa. E aí a gente tem uma separação entre os lugares, né, de produção e consumo, porque ela vai mostrando que nos séculos anteriores esses lugares eram juntos. Então os homens também participavam das atividades do trabalho da casa, também eram donos de casa e conhecidos dessa maneira. E as mulheres começam a serem conhecidas como donas de casa, né? Com um trabalho doméstico não remunerado. Então as mulheres não têm acesso ao dinheiro.